Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. É uma honra estar aqui com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida dessa igreja. Nós temos um carinho enorme pelos irmãos. Deus abençoe a vida do pastor Júnior, esse homem de Deus, sua família. É uma honra. Presbítero Anderson, Wesley, o Gilson vai estar pregando aqui amanhã. Cada um dos irmãos, a banda aí. Deus abençoe ricamente o Kleber que nos fez o convite. Esse grupo de louvor, a juventude, cada um dos irmãos. Na última vez que eu estive aqui, a Elisa estava na barriga, né? Agora está ali nos braços da Tamires. Deus abençoe os irmãos. Nossa irmã Leandra, obrigado pelo presente, viu? Que Deus te recompense 100 vezes mais, tá bom? A gente amou. Deus te abençoe, te dê saúde. Amém? Em nome de Jesus. Minha esposa Tamires, né? Não tem o que falar. É uma bênção de Deus na nossa vida. E o meu coração está transbordando de alegria. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia no livro do Salmo 145. Eu pedi uma palavra a Deus para esse dia de celebração. Se nós fôssemos dar um tema a essa palavra, nós poderíamos chamar de adoração. Você sair daqui, alguém perguntar, pregou sobre o quê? Você vai falar adoração. São 21 versículos que nos dão muitos motivos para glorificarmos a Deus. Vamos tentar ver até onde conseguimos falar aqui. É muita coisa, mas o Senhor é bom e o Espírito Santo vai guiar aquilo que é instrutivo e edificante para o coração da igreja. Amém? Vamos ler só o verso final e aí os irmãos quiserem ficar com a Bíblia aberta, a pregação vai ser expositiva e nós vamos mencionando os versos um em diante, até onde o Espírito de Deus nos permitir. Verso 21 do Salmo 145, que é o verso final, aí nós voltamos do início. Podemos ler? Diga amém. Amém. Que a minha boca pronuncie louvor ao Senhor, e todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Pode se assentar. Estamos diante de um texto cujo autor é Davi, cântico de Davi. E Davi sabe o que é falar de adoração. Aqui, esse salmo inteiro, aqui ele vai dar muitos motivos pelo qual nós devemos glorificar a Deus, o que é glorificar a Deus, qual os efeitos da glorificação a Deus, o que é adoração. Adoração, muito mais do que a palavra ali, no seu significado primário, proskinel, prostrar-se, reverenciar, adorar, honrar, beijar os pés, significa muito mais do que isso. Tudo isso é uma atitude externa, que nem sempre revela uma atitude interna. Diante de ameaças, Nabucodonosor, no capítulo de número 3, fez com que uma província inteira o reverenciasse. Mas essa reverência não era do coração. Entendendo isso, os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, decidiram não externar aquilo que eles não concordavam internamente. Internamente, eles adoravam ao Deus verdadeiro e eles expressavam isso externamente, por isso não se dobraram, inclusive foram para a fornalha de fogo, mas o 4º homem veio. Deus enviou e honrou o adorador. Quando nós paramos para pensar aqui nesse texto, olha que profundidade, o verso de número 1. O salmista ele vai falar sobre adoração. Ele diz assim: ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Então aqui ele tem um alvo de adoração, Deus. Ele diz, ó Deus, Rei meu. Davi é rei, mas ele entende que existe um rei sobre reis. Ele está dizendo, eu estou no trono, mas existe um trono mais elevado que o meu. E é esse trono que deve ser reverenciado. Preste atenção que adoração é aquilo que quando nós não conseguimos expressar com todo o nosso louvor exatamente agora,
É sensato registrar nossa adoração por toda a eternidade. Por isso que ele tem essa resolução. Eu te adorarei para todo sempre. Por quê? Apenas 24 horas, apenas uma semana, apenas um mês, apenas um ano, apenas 10 anos, 100 anos, um milênio, um século, seja lá quanto tempo for, é insuficiente para expressar a dignidade daquele que está sendo adorado. Davi, tendo isso em mente, ele diz: eu adorarei a Deus por toda a eternidade. Ele tem isso no seu coração agora e ele expressa esse desejo de estar eternamente como um adorador. Davi entende que ele está num trono, mas ele não quer ser adorado por ninguém. Ele diz: eu estou num trono e recebo inspiração para conduzir vocês como um coral a adorar aquele que está em um alto e sublime trono por toda a eternidade. Nosso louvor, ele deve ser tão eterno, tão grande, quanto o objetivo da nossa adoração. O objeto da nossa adoração é Deus. Se Deus é eterno, nossa adoração é eterna. Se Deus é perfeito, nossa adoração pelo Espírito é perfeita. Se Deus é santo, a nossa adoração pelo Espírito deve ser santa, porque é direcionada a esse Deus. Adoração. Olha o verso de número 2. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. Meu Deus do céu. Davi está dizendo quanto tempo dura uma adoração. Ele está dizendo todo dia, o tempo todo, o ano todo, a semana inteira. Ele está dizendo aqui, olha, não é só nos dias festivos, não é só nos dias de louvores, não é só nos dias onde tudo vai bem. Todo dia, quando a crise vier, é um dia. Então nesse dia de crise, eu te adorarei. Quando eu estiver celebrando a vida, eu adorarei. Quando eu estiver celebrando a morte, eu adorarei. Quando eu estiver firme, forte, como uma corça, como um leão, matando gigante, firme na minha juventude, eu te adorarei. Mas quando eu estiver no leito, na minha velhice, ainda assim, com meu último fôlego, eu te adorarei. De segunda a segunda, de janeiro a janeiro, eu continuo adorando aquele que é digno. O que Davi está dizendo é: não há circunstância que remova um verdadeiro adorador dos pés da cruz, do trono da graça. Pode vir crise, pode vir dificuldade, o vento assopra, mas nós estamos inabaláveis ao pé da cruz, junto ao trono, dizendo todo dia: ele é digno, ele é santo, ele é belo, ele é poderoso e deve ser adorado. Davi está dizendo: minha adoração não depende de circunstâncias. Todos os dias eu bendirei a Deus. Vemos motivos abundantes todos os dias para bendizermos ao Senhor. A chuva que cai, o ar que respiramos, o pão que nós tomamos pela manhã, o emprego, a saúde, o livramento, o filho que chora, a mãe que sorri. Aleluia! É Deus nos mostrando motivos para celebrá-lo. As estrelas, a lua, tudo anuncia a glória desse Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E Davi tem essa convicção, repetindo, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Davi, ele não está terceirizando a adoração. Ele não está dizendo os outros te bendirão, eles te adorarão. Ele está dizendo: olha, independente do culto, independente de quem vai dar glória a Deus ou aleluia, eu sei que eu te bendirei. Ele está dizendo: quem faz o meu culto não é quem está do meu lado. Eu já vim de casa decidido a cultuar a Deus. Então eu bendirei a Deus. É algo particular, é algo individual. O culto é coletivo, mas a intimidade é singular, é particular. Por isso que no mesmo culto nem todo mundo sente a mesma glória, porque nem todo mundo veio com a mesma disponibilidade de se render, de se rasgar, de se jogar e dizer: eu vim só para te bendizer. Eu não quero saber quem está dando glória, aleluia, falando língua estranha do meu lado. Eu sei que eu vim para te cultuar, e não é a crise, não é o problema, não é ninguém que irá me impedir de te sentir a tua glória, de sentir o céu quando você sai de casa decidido a abraçar a Cristo. Não há demônio, não há ninguém, não há
pouca pessoa no culto que te impeça de ser transbordado pela glória. Eu saí lá do centro de Guarulhos para vir aqui nessa noite com minha esposa para adorar a Cristo e glorificá-lo e sentir a presença dele. Quantos vieram nessa noite para glorificá-lo e sentir a presença desse Deus? Olha o verso de número 3. A composição, o conteúdo da adoração. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. A sua grandeza é incompreensível. Ele está dizendo, eu não consigo dimensionar esse Deus. Eu só sei que Ele é digno. A quem adorar, a adoração deve ser de alguma maneira semelhante ao seu objeto de adoração. Um louvor excelente para um Deus excelente. Davi está dizendo, já que esse Deus é tão excelso, tão incompreensível, Ele é imanente porque se revela, mas é incompreensível porque não cabe na mente humana. Ele se revela. Esse Deus que é tão grande, que nem os céus dos céus comportam a glória dele, deve ser adorado. E aqui Davi, ele está falando para uma assembleia, ele está compondo o hino para gerações futuras, ele está dizendo, uma voz só é pouco demais para glorificá-lo. Vamos juntar as vozes e bendizer a Deus. Vamos fazer com que um alto som se junte, uniforme, e bendizemos a esse Deus, porque o verso 4 ele diz, uma geração contará a outra das tuas obras e anunciarão os teus atos poderosos. Sabe o que eu acho lindo? É que Davi matou urso, matou leão, derrubou gigante, venceu guerras e um monte de guerras, mas em nenhum dos salmos ele fala que derrubou o gigante. Em nenhum dos salmos ele conta que rasgou o urso, rasgou o leão. Por quê? Porque o salmo é adoração a Deus. Aí você fala, por que ele falou para Saul que matou o urso e o leão? Porque ali ele estava dando relatório de que ele tinha história com Deus. Mas aqui o salmo foi composto só para a glória de Deus. Então ele diz, olha, entre as linhas, de fato Davi conta que matou gigante, que venceu guerras, mas ele não atribui a si a glória. Ele está dizendo, eu vim adorar, e a minha adoração não é contar os meus feitos, não é contar as minhas obras, é contar os teus feitos poderosos. Uma geração contará a outra, não que Davi matou gigante ou rasgou o urso e o leão, mas uma geração vai contar a outra que há um Deus grande que usa menino para derrubar gigante. Uma geração vai contar a outra os grandes feitos que Deus fez. Se prepare, porque essa prova, essa tribulação que você está vivendo é Deus compondo uma canção para a geração futura que olhará para a sua história e vai dizer, Deus fez na vida do Júnior, Deus fez na vida do Gilson, Ele também vai fazer na minha vida, porque Ele não muda, Ele permanece sendo fiel. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele está dizendo o que é adoração. Adoração não é antropocêntrica, centrada no homem. Olha só, repetindo o verso para a gente memorizar. Uma geração contará a outra, o quê? Tuas obras, e anunciarão os teus feitos poderosos. Verso 5. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas. Ele está dizendo, o que compõe uma adoração é as obras de Deus e a magnitude de quem Ele é. Ele está dizendo, uma adoração verdadeira e profunda não se restringe apenas às obras de Deus, mas vê as obras de Deus e vê a excelência de Deus. Em outras palavras, está dizendo, glorifica o Deus que faz milagre, mas glorifica Deus por quem Ele é em essência, mesmo sem ver milagres. É alguém que se deleita na beleza, é alguém que se derrama na presença de Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é digno de ser adorado, santo e justo. Mas a adoração tem efeitos. Olha os efeitos da adoração, versos de número 6 e 7. Proclamarão o poder dos teus feitos tremendos. Eu cantarei da tua grandeza, lembrarão da tua grande bondade e celebrarão com alegria da tua justiça. Tem 3 públicos aqui, os de fora, o adorador e a geração que vem. Os de fora, o adorador e a geração que vem. Ele diz, os de fora falarão do teu poder. Ou seja, os de fora, na semelhança dos habitantes de Jericó, lembrarão e ouvirão os feitos de Deus e ficarão com medo. Esse Deus que abre o mar,
esse Deus que engole o exército de Israel, do Egito, esse Deus que está arrancando Israel com mão forte, é um Deus terrível, é um Deus poderoso, é um Deus perigoso. Os de fora, que não tem intimidade, fica com medo de Deus. Mas Davi, ele diz assim: olha, eu te conheço, enquanto os outros contarão das tuas obras, eu anunciarei, eu meditarei nas tuas maravilhas, na tua majestade. Olha que coisa tremenda, cantarei da tua grandeza. Ele está tão próximo que ele vê Deus próximo dele e diz assim: cantarei da tua grandeza, cantarei da tua suficiência. E a geração futura divulgarão a tua bondade e a tua justiça. Por que Davi está falando da geração futura? Porque ele é responsável por marcar uma geração que o está observando, uma geração que está olhando para ele. Ele está dizendo: no que depender de mim, eu vou marcar essa geração, para que no futuro elas possam bendizer a Deus. Nós estamos com falta de referencial em nossos dias, mas eu sei que ainda existe um remanescente nessa terra que adora a Deus, não por interesse, mas verdadeiramente. Davi foi treinado no anonimato, era no anonimato que Davi aprendeu a essência da adoração. Quem se acostuma a adorar no particular, no anonimato, não se ludibria, não se encanta, não fica seduzido pelo aplauso da multidão. Davi, ele adorava a Deus, e quando matou o gigante, as mulheres de Jerusalém começaram a cantar. Saul matou milhares e Davi seus milhares, mas isso não afetou o coração de Davi. Ele estava vacinado contra a arrogância, ele estava vacinado contra o aplauso da multidão. Aleluia. Sabe por que Deus não te levou a lugares mais altos ainda? É porque ele está treinando você no anonimato, para você não ser seduzido pelo aplauso da multidão, para você não ficar bicudo, não inchar e não se esquecer que foi Deus que te arrancou de trás das ovelhas malhadas, para mostrar que ele não depende de canudo, não depende de padrinho, não depende de político, não depende de alguém puxar o tapete para você aparecer. Quando Deus quer, ele apenas sopra o teu nome e você vai adiante, como uma trombeta que é anunciada, uma flecha que é atirada. Quando Deus decide levar alguém, não tem demônio, não tem diabo, não tem político, não tem nada que impeça alguém de chegar aonde Deus quer que ele chegue. Oh, louvado seja o nome de Jesus. A adoração tem efeito, porque a adoração é mais do que proclamação. A adoração é uma vida no altar de Deus, em serviço. Verso 8 e 9, olha que coisa profunda. Ele fala dos efeitos da glória de Deus, e ele vai falar por que Deus deve ser adorado. Verso 8, o Senhor é bondoso, compassivo, demora em irar-se, é grande em amor. O Senhor é bom para todos, as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Ele está dizendo: sabe por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é bom. A bondade de Deus revela um pouco do seu caráter. Esse Deus é bom. As suas palavras, os seus caminhos, suas promessas, as suas dádivas, os seus planos, os seus propósitos, tudo manifesta a sua graça, a sua livre vontade, a sua livre benevolência. Deus é bom. Deus é bom porque nós não merecemos nada dele, mas mesmo assim Ele derrama chuva sobre nós. Ele nos abençoa, Ele nos dá o pão de cada dia, Ele tem livrado você, Ele tem guardado a sua casa, Ele é bom. Sabe por que você está sentado aqui, ouvindo a palavra, foi alcançado pelo Evangelho, alcançada pela graça por causa da bondade de Deus. Isso é graça. Esse Deus é bom. Como não glorificar um Deus tão bom, mas tão bom, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele não mandou um querubim, Ele não mandou um serafim, Ele não mandou um arcanjo, Ele mandou o Filho unigênito, inigualável, incomparável, perfeito, belo. Ele enviou Jesus Cristo, único, não tem ninguém como Ele, para morrer por mim e por você. Como não glorificar tamanha bondade? Eu não merecia, ó Deus, mas graças te dou, porque enviaste Jesus Cristo para morrer em meu lugar. Isso é bondade. Ele não é só bom, Ele é paciente. Ele é paciente, louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus por sua bendita paciência. A paciência de Deus não é como a nossa.
Oh, louvado seja o nome de Jesus. O camarada está na vida do crime, leva não sei quantos tiros, sai engateando, se arrastando, todo furado e não morre. E nós às vezes olhamos e falamos, por que esse infeliz não morreu? É porque Deus é paciente. Deus está dizendo, Ele precisa de uma oportunidade ainda. Há esperança para esse indivíduo que nem a família acredita. Deus é bondoso, Ele está dando oportunidade. Ele ainda salva traficante, baleado e se arrastando na rua. Ele ainda salva prostituta. Ele ainda salva gente que está preso no crack. Porque Ele é paciente, inclusive é paciente comigo e com você, que somos cheios de crises. Um dia estamos todo crente. Olha, pastor, conta comigo. Estou na oração, estou na consagração, escola dominical, evangelismo, culto na praça, vou para casa, tomo banho, volto rapidinho para o culto. Eu estou super crente, mas tem dia que nem eu me aturo. Me olho no espelho e falo, misericórdia, sai daqui, não quero nem te ver. Não quero dar glória a Deus, não quero dar aleluia, não quero orar, não quero participar de nada. Quero me isolar, me esconder dentro de uma caverna. Mas Deus é paciente. Ele sabe que é só uma fase, sabe que você está meio manhoso, se escondendo dentro da caverna. Ele vai atrás de você, Elias, porque teu lugar não é dentro da caverna. Ele é paciente, está dizendo é só uma fase. Daqui a pouco ele se renova de novo, percebe que tudo que ele está planejando é uma tolice, que esse negócio de entregar ministério é bobagem, que esse negócio de se desviar não é de Deus, e ele volta como águia, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele é paciente, Ele é paciente, Ele é paciente. Libera esta palavra, eu estou sentindo graça. Libera esta palavra para quem está do teu lado e fala assim, não desista. Ele é paciente, não desista. Ele ainda não desistiu, Ele é paciente. Ele é paciente com o teu filho, eleito, Ele é paciente com você, Ele é paciente. Ele está dando tempo, as coisas vão se ajustar. Ele é enormemente paciente. Você acha que é à toa que o texto fala que o amor é sofredor, é benigno, e Deus é amor. Deus, Ele aguenta, Ele é paciente. Ele vai trabalhar em você, mas não só isso, Ele é misericordioso. Ele é bom, Ele é paciente e é misericordioso. Oh, louvado seja o nome de Jesus. A misericórdia está relacionada à atitude com relação aos culpados. Só precisa de misericórdia quem é culpado. Eu te faço uma pergunta. Quem não é culpado aqui, levante a mão. Todos nós somos culpados de pecado, mas a misericórdia de Jesus se manifestou. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Quando os homens se arrependem, quando as pessoas se arrependem, eles encontram Deus de braços abertos, pronto a perdoar. Lembra do filho pródigo? Desejou a morte do pai. Lucas capítulo 15, porque pedir a herança é desejar a morte do pai. Foi para uma terra longínqua, pegou a herança, foi para uma terra distante, gastou tudo. Voltou para casa, só que antes de voltar ele pensou, levantar-me-ei, irei ter um encontro com meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou digno nem de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. Ele tomou essa decisão, se levantou porque estava no chiqueiro e nem comida de porcos os homens davam. Ele se levantou e quando ele chegou na porta da casa, o pai que representa Deus, vendo ao longe, correu. Um pai no Oriente não pode correr, porque correr é abrir mão da dignidade, porque para correr tinha que levantar as vestes, que eram semelhantes às vestes das mulheres, só mudava pelo cinto, tinha que levantar e mostrava as pernas, e mostrar as pernas é abrir mão da honra. O pai está dizendo, eu abro mão da honra, porque existia uma lei que dizia que um pródigo, ao voltar para casa, os próprios criados tinham a liberdade de matá-lo. O pai está dizendo, se eu não correr ao encontro do meu filho, ele vai perder a vida. Então eu abro mão da minha honra para que ele seja salvo. Sabe o que é isso? É a cruz. É Jesus se vestindo de carne, se vestindo da humanidade, sendo cuspido, sendo esbofeteado, abrindo mão da sua honra para correr ao seu encontro. Senão o pecado nos destruía, senão a ira de Deus nos devoraria.
devorava, mas ele correu e nos abraçou e disse: vamos dar uma festa, porque esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto, agora está vivo, vamos celebrar. Misericórdia, misericórdia. O diabo odeia essa palavra, mas eu vou repetir: misericórdia, misericórdia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Toda vez que o diabo olhar para você e falar assim: seu pecado é grande, diga assim: é verdade, mas maior que o meu pecado é a misericórdia dele. Maior que o meu pecado é a misericórdia dele. Verso 10 ao 12. O adorador fiel adora e exalta ao Rei da Glória. Olha só, verso 10. Senhor, todas as tuas obras te louvarão, os teus santos te bendirão, falarão da tua glória e do teu reino, confessarão o teu poder, para proclamar aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e o glorioso esplendor do teu reino. O salmista está dizendo: nada mais encanta os meus olhos num culto do que meditar sobre Deus. Nada. Deus é fiel e as suas obras são fiéis. Verso de número 11. Falarão da tua glória e do teu reino e confessarão o teu poder. A glória do reino de Deus é uma glória eterna. E confessarão o teu poder. Você já parou para pensar que tudo que existe é sustentado simplesmente pelo poder da palavra de Deus? É só a palavra desse Deus. Hebreus capítulo 1 diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos últimos dias falou-nos por intermédio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, feito tanto mais excelente que os anjos. Esse Cristo é o resplendor da glória de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A terra está no lugar perfeito, no universo, no cosmos, por causa da palavra desse Deus toda poderosa. Nós estamos respirando por causa da palavra desse Deus. Aleluia, essa palavra é tremenda. Feitos poderosos, esplendor do teu reino. Tudo que Deus faz é perfeito. Reino eterno, fiel com todos, bondoso em tudo. Verso de número 13, olha só: o teu reino é eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. Meus irmãos, desde que Deus criou o primeiro ser vivo, assim, na eternidade, que nós não sabemos, ele já era adorado, ele já estava no trono. Quando você vê Gênesis, Deus está no trono. Quando você chega em Apocalipse, ele continua no trono. Quando nós lemos primeiro o livro de Samuel, segundo o livro de Samuel, o livro dos reis, os livros de crônica, nós vamos ver sucessões de reinos. E fulano de tal reinou 40 anos, e veio outro e reinou mais 20, e veio outro e reinou mais 10, e veio outro e reinou 9, e veio outro e reinou 3 meses, e veio outro e reinou mais 40 anos. Mas quando você olha para Deus, não existe substituto para o trono dele. Ele é um rei eterno. Não existe eleição para tirar ele de lá. Não existe poder para poder subjugá-lo. Ele é todo poderoso, é eterno, é justo, é digno, governa com equidade e manda falar para essa igreja: fica tranquilo que eu ainda estou no controle de todas as coisas. Ah, Senhor da glória. Os homens vêm e passam como sombra na parede, mas Deus é eterno. A meditação do salmista eu trouxe para mais próximo de Deus. Ó, o verso 14 e 15. O Senhor sustenta todos os que estão para cair. Foi o que foi cantado aqui. Ele sustenta todos os que estão para cair e levanta todos os abatidos. Ele levanta. Ó, o verso 15. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dá a provisão a seu tempo. Deus, ele não se atrasa. Sabe quando você faz um pedido de pizza, de iFood, quando você está morrendo de fome, você precisa, e
Isso é o de menos. Ou quando você faz o pedido de um medicamento na madrugada e você precisa que a farmácia entregue, fica demorando, você fala, meu Deus, precisa chegar logo esse medicamento, precisa chegar logo esse remédio, porque senão eu vou morrer. Deus, Ele sabe o momento exato para entregar na sua mão aquilo que você precisa. Quando o inimigo está pronto, prestes a devorar, você está sentindo o bafo do diabo na sua cara. Sabe quando você tem aquelas experiências de madrugada, você acorda sufocado, você sonha às vezes expulsando demônio, e você acorda sem fôlego. Não sei se já aconteceu com alguns dos irmãos aqui, uma experiência do tipo. Você acorda assim, meu Deus, que negócio é esse aqui? É o diabo doido para destruir você. Mas Deus está do teu lado dizendo, fica firme, fica firme, fica firme. Quando você está prestes a cair, Deus vem e sustenta você. E ainda que você venha a cair, se cair não ficará por terra. Olha o Salmo 37, verso 24. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor segura pela mão. É a ideia de um pai que está andando com uma criança que está aprendendo a andar. Sabe a criança que começa a andar e de vez em quando ela quer dar uma corridinha, tropeça, e quando vai cair o pai sustenta com a mão dizendo, ainda bem que eu estou do teu lado, ainda bem que eu estou aqui do seu lado. Deus está falando para alguém, olha, você quase caiu, chegou pertinho, o joelho cheirou o chão, mas uma mão graciosa te sustentou e disse, opa, eu ainda estou do teu lado, opa, eu ainda estou te segurando. O diabo perdeu mais uma, porque ele pensou, dessa ele não escapa, dessa ela não escapa, mas quando ele pensou que a teria te derrubar, uma mão graciosa estava lá te sustentando, dizendo, eu estou aqui para sustentar. Oh, aleluia. Salmo 94, verso 18, o salmista diz, quando declarei, os meus pés vacilaram, teu amor leal, Senhor, me amparou. Até mesmo você pensa que já acabou, não tem mais jeito, até você fala assim, eu estou perdido, eu desviei, não tem mais jeito, um amor leal está lá para te dizer, nananina, não, eu ainda não desisti de você, rapaz, você está respirando, sabe por quê? Eu estou apostando que você vai se arrepender, e enquanto a fôlego, a esperança, respira, crente, nessa noite, enquanto você estiver respirando, Deus está te dando uma oportunidade. Aleluia. Eu estava meditando nesse salmo aqui. Eu estava com a Elisa nos braços, eu já tinha lido esse salmo algumas vezes, não tinha preparado nada ainda, só meditando no salmo. E aí a Tamira estava tomando banho e eu fiquei com a Elisa. E aí deu fome nela, né? Ela ficava me olhando assim, esperando o peito. Mas eu não tenho peito para dar para ela. E eu comecei a balançar de um lado, balanço do outro, balanço de um lado, balanço do outro. E ela chorando, põe no ombro, dá tapinha na bundinha, vira de lado, segura assim, tudo quanto é jeito. Ela não para. Aí a Tamires foi lá, se trocou rapidinho. Eu falei, pega, porque eu não sei o que fazer mais não. Aí quando a Tamires pegou, ela já foi com o olhinho assim, e a boquinha que ela faz um biquinho, que meu Deus do céu, derrete o papai dela. E aí ela se sacia. Aí quando eu li esse texto aqui, o Espírito Santo bradou no meu coração. Verso de número 15, os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dá a provisão no seu tempo. Aí Deus falou, da mesma forma que a Elisa fica ansiosa pelo tetê dela, e ela se sacia quando a mamãe dela está dando tetê para ela, é quando o crente está esperando em Deus, e Deus chega na hora certa. É inigualável, ninguém tem para te dar o que Deus tem para te dar. Anime esse crente que está do teu lado e diga assim, o que Deus tem para te dar, o homem não consegue dar. O que Deus está para entregar na tua mão é inigualável e vai satisfazer o desejo do teu coração. Oh, aleluia. Verso 16, abre a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Esse desejo aqui, as coisas vivas têm necessidades, e essas necessidades criam os desejos. Não é um desejo ímpio aqui, porque Deus jamais vai lhe dar, vai realizar um desejo de pecar. Você peca por vontade própria, mas se você está querendo algo que vai te afastar de Deus, Deus não dá. Deus não dá.
Deus só satisfaz o desejo do seu coração quando esse desejo vai te santificar, vai te aproximar dele. Olha que coisa tremenda. Deus, ele tem suprimentos adequados na mão dele. A mão de Deus é um mistério. Porque quando Deus abre a mão para um, às vezes Deus abre a mão e o que sai da mão dele é cura. Às vezes Deus abre a mão e o que sai da mão dele é uma porta de emprego. Às vezes Deus abre a mão e quando ele abre a mão não vem dinheiro, não vem cura, vem salvação. A mão de Deus é uma fonte inesgotável de bênção. Deus está falando, olha, nem sempre eu te darei o que você quer, porque o que você quer vai te afastar da tua família, dos teus amigos, vai te desviar, vai te destruir. Mas pode ter certeza, se você ficar na minha presença, tudo que você precisar, eu abrirei a minha mão e sustentarei você. Quem sustenta a noiva ainda é o noivo. Ele está dizendo, eu não dependo de ninguém para cuidar de você. Recebe esta palavra, crente. Deus está mandando dar uma resposta para alguém que veio aqui nessa noite adorar, mas pedindo uma resposta. Deus está falando para alguém, fica tranquilo, descansa, porque hoje eu estou assinando. Olha para o céu e veja a minha mão se abrindo. Aquilo que você está precisando está chegando e vai ser de forma tão maravilhosa que vai vir por caminhos que você não imagina que virá. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Verso 17: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Justiça. Salmo 50, verso 6: os céus proclamam a justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Deus faz justiça. Salmo 89, verso 14: a justiça e o direito são as bases do trono de Deus. Amor e fidelidade precedem a sua passagem. Salmo 97, verso 2: nuvens inescrutáveis e espessas o circundam, falando de Deus. Retidão e justiça são os alicerces do seu trono. Você recebe uma palavra profética nessa noite? Deus faz justiça. Ah, pastor, mas falaram isso de mim, fizeram isso para mim. Fica tranquilo, é a Bíblia quem está falando. Deus faz justiça. José entendia muito bem isso. Foi acusado de estupro, servindo e honrando a dignidade do patrão. A mulher rasgou a roupa, ficou com a capa de José e disse: oh, meu senhor, veja o menino aqui que você colocou aqui para cuidar dos seus bens, tentou me violentar e blá 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 e etc e tal. E acusou o menino, acusou José de estupro. Mas Deus faz justiça. O texto fala que o menino foi para a prisão e Deus disse: José, tem lugar para mais um? José disse: é claro, senhor, vamos. Deus entrou com José dentro da prisão de tal forma que tudo que ele tocava dentro da prisão prosperava. Até que chegou o tempo, meus irmãos do céu, esse Deus é tremendo demais. Resumindo a história, você já sabe, José se assenta no trono do Egito. E quem vai ser subordinado de José? Não só Potifar, a mulher dele, a família dele, os servos dele, todo mundo se torna servo. Sabe o que é isso? É Deus fazendo justiça. Se José fosse até as últimas consequências brigando, ele não chegaria no trono. Então há uma palavra profética de Deus para alguém aqui. Se você insistir em brigar, você pode até ter êxito, mas não vai ser o êxito do céu. Agora, se você entregar a tua causa na mão de Deus, Deus ele gosta de humilhar aqueles que fazem injustiça. E ele vai pegar você, vai colocar lá em cima e falar assim: olha, eu faço justiça. Deus faz justiça. Salmo 99, verso 3 e 4. Celebrem eles o teu nome, que é grande, e inspira reverente adoração, pois é santo. Verso 19 aqui no Salmo: ele cumpre o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor e os salva. O Senhor preserva todos os que o amam, mas destrói todos os ímpios. E aí chegamos no verso final: que a minha boca pronuncie o louvor ao Senhor, e todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. A versão NAA diz assim que Deus ouve. Aí põe uma vírgula e fala assim: ouve os seus santos. Porque Deus de fato ouve a todos, mas Ele não responde a todos. Os ímpios que amam o pecado, porque impiedade é pecado cometido por quem conhece a verdade e mesmo assim decididamente decide voltar-se para o pecado,
Deus não vai responder a essas pessoas. Mas aqueles que vivem com base na justiça serão respondidos por Deus. Deus realiza o desejo dos santos, dos que amam a Ele. Mas os que amam a impiedade, o verso fala, serão destruídos. Porque com base em tudo isso, nós não podemos nos esquecer dessa lei universal. Deus faz justiça. Haverá um dia, como foi cantado, pode ser hoje, nosso último culto, pode ser hoje que aconteça o arrebatamento. Deus fará justiça. Haverá um dia de prestação de contas. Um coração santo, um coração que foi abraçado pelo Espírito e pela palavra, tem somente um desejo: conhecer a Deus em toda a sua inteireza. Não somente o Deus que é amor, mas o Deus que é justiça, mas o Deus que faz, mas o Deus que tem zelo pelo seu povo. Um coração ímpio não ama a Deus, que é a fonte da vida. Logo, não amar a Deus é ir para a destruição. Não é que Deus tem esse prazer em destruir as pessoas, mas se Deus é a fonte da vida, se Deus é a fonte de todo o deleite, e as pessoas não o amam, obviamente a consequência é destruição. Deus não vai forçar ninguém a entrar no céu. Deus, Ele dá a oportunidade e expõe o caminho de salvação, mas Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele é santo, Ele é justo, Ele não obriga ninguém a entrar. E aqueles que não o aceitam, não o amam, Deus voluntariamente deixa essa pessoa seguir o seu caminho. Isso é amor. Inclusive, dá a oportunidade para a pessoa rejeitá-lo. Isso é amor. Deus, Ele não é como esses homens que ficam aí na TV, que quando a mulher diz assim, olha, não quero mais o relacionamento, ele vai lá, passa com o carro por cima, ameaça, põe cárcere privado. Não. Quando alguém decide não ter mais intimidade com Deus, Deus respeita essa decisão. Mas quando alguém decide se voltar para Deus de todo o coração, Ele faz o que for, Ele move montanhas, Ele rasga o céu, Ele faz o que for, mas Ele vem e restaura. O verso 21 para nós encerrarmos. Nós temos uma confissão pessoal e um apelo. Quando o salmista diz assim, olha, eu sei que eu te louvarei. A minha boca pronuncie louvor ao Senhor. E aí ele faz um apelo. E que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Não importa o que façam os outros homens, eu não ficarei em silêncio no louvor do Senhor. Não importa o que os outros possam falar, o meu tema está fixado. De uma vez por todas, entoarei louvor ao Senhor. Ele diz, estou fazendo isso agora, e quero fazer enquanto respirar. Farei por toda a minha vida. Ele está dizendo, eu não sou triste por ser crente. E eu falo isso, eu não sou triste por ser crente. Tenho feito isso desde que eu tinha 9 anos de idade. E pretendo fazer enquanto eu tiver fôlego de vida. Quando minha vida se encerrar aqui, eu quero continuar fazendo isso por toda a eternidade. E aí, porque Ele sabe que isso é bom, meus irmãos, Ele faz um apelo para quem está ouvindo. Que todos os outros bendigam o nome do Senhor. Desde que Deus criou o primeiro ser vivo, nunca deixou de haver adoração na existência. Deus, Ele não tem falta de adoração. O mundo macro, as galáxias, o mundo micro, os micróbios adoram a esse Deus santo e poderoso. Onde houver vida, há adoração. Nesse culto de louvor, onde nós entoamos louvores a esse Deus santo, como foi muito bem colocado aqui, é apenas um ensaio. Quando chegar lá, vamos fazer bonito. Vou te dar uma notícia boa. Não vai ser só esse povo aqui, não. A Bíblia diz que é milhares de milhares. Feche os seus olhos por um instante, eu vou orar por você. Imagine isso. Um lugar que nós não conseguimos dimensionar o tamanho. Multidões e multidões de pessoas com o coração palpitando extremamente forte, doida para abrir a boca para falar alguma palavra de louvor a Deus. Mas nós vamos estar em um só espírito e ninguém atropela ninguém na eternidade. E vai haver um momento em que o Cordeiro de Deus se revelará. E quando Ele se revelará, o Espírito Santo que transformou nosso corpo corruptível em um corpo de glória. Diz a Bíblia,
colocará um novo cântico na nossa boca. Por inspiração, da mesma forma que Deus inspirou Moisés e Miriam quando atravessaram o Mar Vermelho e comporam aquele hino. Na eternidade, a igreja, os salvos, entoarão um novo cântico que bendirão a Ele. Se juntarão a nós, Abraão, Davi e todos os outros salvos, Paulo, Pedro. Acredito que os serafins, os anjos, se juntarão a nós em adoração. Eu não sei qual é a letra do hino, mas eu gostaria de encerrar essa pregação com esse louvor, dizendo que Ele é digno. Ele é digno porque Ele está no trono. Ao que está sentado no trono, se coloque de pé. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Uma alegria tê-los aqui, viu? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada coração. E todos juntos digamos: amém. Está terminado em nome de Jesus. Amanhã pela manhã não haverá culto, irmão. Só à noite a festividade, viu? Amanhã pela manhã não temos culto.